composição florística, ou seja, quais são as espécies que eu tenho ali naquela minha área. Então, você vai e coloca na sua planilha as espécies que tem. Ah, eu tenho IP, eu tenho imbaúba, eu tenho angelim, enfim, as espécies que tiver naquela sua área. E, além disso, né, dessas espécies, você também calcula o volume madeireiro daquelas espécies que existem ali. Por isso, chamado de reconhecimento. Eu tenho tanto dados quantitativos quanto qualitativos. E no detalhado, são aqueles mais voltados para plano de manejo. São algo muito mais complexo. Eu tenho talhões, eu tenho eu tenho um nível de precisão muito maior e por isso muitas vezes eu faço a medição, né, a mensuração das minhas árvores por classe diamétrica. E aí, como qualquer atividade, eu preciso de um planejamento. Eu preciso planejar, eu preciso saber etapa por etapa, né, o que é que eu vou precisar, qual é o meu objetivo, a minha área, onde é que fica, a amostragem, qual tipo de unidade amostral que eu vou usar, qual o tamanho dessa minha amostra, os procedimentos que eu vou utilizar, os meus dados, como é que eu vou compilar os meus dados, fazer as conversões dos dados, enfim, tudo isso. E aí eu trouxe aqui, basicamente, o que é que cada etapa dessa precisa. O objetivo é basicamente para vocês saberem qual é a finalidade desse meu inventário, por que eu estou fazendo, quais são as informações que eu quero obter com esse meu inventário florestal. Quero saber estoque de madeira, eu quero saber quais espécies que tem ali, eu quero saber o que com esse inventário. Os recursos, basicamente o que você vai precisar e o que você já tem. Sei lá, eu quero saber a minha equipe, vão ter quantas pessoas, a minha equipe vai ser composta pelo quê? Vai ser, sei lá, dois biólogos, um engenheiro florestal, um técnico meio ambiente, enfim, tudo isso. Além também de equipamentos, é, equipamentos, instrumentos que eu vou precisar na hora, né, os materiais que eu vou precisar. Então, tudo isso entra em recursos. Descrição da área, muitas vezes ela tem duas partes. A gente chama de pré-diagnóstico e tem o diagnóstico. O pré-diagnóstico a partir do momento que eu sei que eu vou fazer meu levantamento de dados nessa minha área, eu vou pesquisar anteriormente sobre ela. Então, eu vou saber onde é que fica essa minha área, qual é a predominância de cobertura vegetal que eu tenho naquela minha área, qual é o tipo de clima que eu tenho naquela minha área, o solo presente naquela minha área, a fauna presente naquela minha área. Então, tudo isso eu faço no meu pré-diagnóstico. E existe a parte justamente do diagnóstico em si, quando eu vou para a área. E aí eu faço um levantamento eu tenho facilidade de transporte, eu tenho realmente essas espécies que eu tinha levantado antes. Eu tenho esse solo realmente levantado antes. Então, é basicamente um checklist do meu pré-diagnóstico e até mesmo acrescentar mais informações. A amostragem é justamente isso. Eu vou determinar a minha área de cobertura vegetal, o tamanho da minha forma das minhas unidades amostrais, o meu erro admissível, né? Qual é o erro que eu vou poder levar em consideração? Então, se eu tenho 95% de probabilidade, significa que eu tenho 5% de significância. Ou seja, eu tenho 5% de erro, né? Para mais e para menos. Então, quanto vai ser esse meu erro? O nível de probabilidade dos meus cálculos estatísticos, o tamanho da minha amostra, né? Quantas amostras, no caso, quantas árvores eu vou ter por amostra, ou quantas parcelas eu vou ter por amostra, para que eu consiga realmente trazer uma precisão no meu inventário. O tempo também e o custo, né? No caso, para alocar as minhas parcelas, né? Onde é que eu vou alocar as minhas parcelas? Vai ser próxima da onde? Enfim, tudo isso. Os procedimentos são basicamente os processos, né? Então, o suporte logístico, eu vou ter uma van para me levar, ou eu vou de carro, ou eu vou de ônibus mesmo, convencional, ou é a minha empresa que tá me contratando, ou o cliente que está me contratando que vai pagar minha logística.
E no caso, os instrumentos, né? Os instrumentos aí, quais são os instrumentos que eu vou precisar? Esses instrumentos eu tenho, eu vou ter que alugar, eu vou ter que comprar, tudo isso. Dados. Basicamente, conversões, né? Os cálculos, as minhas análises, né? Entram nessa parte dos dados. Eu vou precisar de um software para analisar esses meus dados, por exemplo, vou precisar usar o Excel ou vou precisar usar o programa R para poder calcular os meus dados, tudo isso. O relatório final, ele é uma compilação de tudo, de todas essas primeiras etapas, desde o meu objetivo até a minha parte realmente de fazer ali os meus resultados. O que é que eu vou trazer de resultados desse inventário? O que é que eu descobri? O que é que eu sei agora sobre essa minha área florestal? No caso de vocês, de relatório final, vai justamente dizer, a conclusão dele vai ser: olha, cliente, por causa do licenciamento, você vai desmatar tanta área, e isso aqui corresponde a esse volume aqui de madeira. Então, você vai precisar compensar tantas árvores para que substitua, né, recomponha esse volume de madeira que foi retirado. A manutenção. Então, muitas vezes esse de manutenção é mais voltado para o que é contínuo, né? Que você tem que estar voltando para a área. Como você tem que estar o tempo todo voltando para a área, para estar realmente observando a área de acordo com o tempo, né? Com o período de desenvolvimento das árvores, então eu preciso ter essa manutenção, eu preciso ter um plano para estar atualizando esse meu inventário, porque, né? Ele tem se não me engano, o tempo que esse inventário leva é em torno de 2 anos, se não me engano. Posso pesquisar depois e procurar. E a questão do tempo de custo, né? O tempo tem custo. Então, qual é o tempo que eu vou levar para mapear aquela área? Qual é o tempo que eu vou levar para estar trabalhando em campo, né, com a minha equipe? Vou ter que passar 2 dias, vou ter que passar 3 dias, um mês para levantar a área? A questão dos meus dados, quanto tempo eu vou passar para fazer as minhas análises, para trazer realmente resultados palpáveis daquilo que eu coletei ali na floresta. E aqui alguns dos instrumentos principais que vocês vão estar em campo, né? A trena de 100 metros, uma suta métrica, no caso, 1 ou 2, vai depender do que tiver disponível para vocês, a fita métrica, o hipsômetro, que para quem não sabe, o hipsômetro é justamente o instrumento para calcular a altura de uma árvore. Ele tem tanto numa versão digital, tanto numa versão analógica, e a suta métrica aqui também, que é para justamente calcular o DAP. Quando vocês estão com suta métrica, vocês calculam 2 diâmetros. E aí você faz a média desses 2 diâmetros e encontra um diâmetro médio. Esse diâmetro médio é o que você considera na hora que você vai fazer os seus cálculos para obter os volumes, né? Os volumes estimados. E aí, trazendo aí um pouco realmente para o negócio, como é que dá essa precificação? Atualmente, o inventário com 95% de probabilidade e 5% de significância, que geralmente, né, normalmente são os inventários convencionais, são mais utilizados aí para fazer realmente licenciamento, para analisar uma área, e, enfim, tem essas quatro, como é que posso dizer, opções, né? Até 100 hectares, ele fica em um custo aí de R$ 8.000, vai depender do tamanho da sua área. De 101 a 500 hectares, ele custa em torno de R$ 15.000. De 501 a 1.000 hectares, ele dá uns R$ 25.000. E de 1.000 para cima, né? Eu começo acima de R$ 1.000, eu tenho tanto esses R$ 25.000, mais os R$ 15 por hectare. Então, gente, é muito dinheiro. E aí, levando em consideração